E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de volta aí ao nosso vídeo sobre licenciamento, né? Esse tema que eu gosto bastante de conversar. E hoje eu separei um módulo aqui para a gente falar, que é um módulo conhecendo aí sobre licenciamento de marcas, né? Conhecendo o licenciamento de marcas. A ideia aqui é passar por cima, né? Explicar o conceito de licenciamento de marcas, algumas informações relevantes, e nos próximos vídeos a gente vai se aprofundando, conhecendo um pouco mais sobre esse tema fantástico, tá? E antes de falar sobre o conceito de licenciamento de marcas, eu gostaria de trazer algumas informações sobre o tamanho do mercado para que você possa se situar do mundo de oportunidades que nós temos, tá? Só para conhecimento, no ano de 2021 foram consumidos cerca de 1,5 trilhões de reais em produtos e serviços licenciados, tá? Somente aqui no Brasil foram consumidos 21 bilhões de reais e foram gerados cerca de 800 a 1 bilhão de reais em royalties. E desses números aqui que eu passei, só para ter uma noção, no mercado esportivo, ele corresponde a cerca de 15% desses números do mercado brasileiro, né? Então, é importante mostrar, situar, né, para que você entenda o tamanho do mercado. Hoje o Brasil, por exemplo, é o 8º país que mais consome produtos e serviços licenciados no mundo. E os Estados Unidos, em primeiro lugar, é um ponto fora da curva. Mais da metade desse consumo de produtos e serviços licenciados é feito no território americano. Por isso que a gente sempre que fala em licenciamento de produtos, licenciamento de marcas, né, a gente coloca os Estados Unidos no número 1, porque é o país referência. E é de lá que a gente tem que buscar informações, cases bacanas, porque assim a gente vai conseguir fazer que o nosso mercado se desenvolva ainda mais. Não que a gente esteja numa posição ruim, né? O Brasil é o 8º colocado, mas eu entendo que o Brasil tem bastante para crescer, seja no mercado esportivo ou todo o mercado de licenciamento de marcas, são inúmeras as oportunidades, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o que é licenciamento de marcas. Licenciamento de marcas é quando uma marca cede a sua propriedade para que um terceiro possa produzir e comercializar serviços ou produtos, certo? Então eu vou lá, faço uma concessão da minha marca, da minha propriedade, para que um terceiro possa produzir. Então ele vai comercializar esse produto, ele vai comercializar esse serviço e geralmente em troca do pagamento de royalties, que é a forma com que a marca consegue ser remunerada. Então licenciamento é uma concessão, é uma licença. Eu estou te dando a licença para te utilizar a minha propriedade de determinada forma, né? E para isso a gente assina um contrato, tem todas as obrigações e direitos de cada parte, mas de uma forma muito simples, licenciamento é isso. Uma concessão, uma licença para que você utilize a minha marca, a minha propriedade para comercializar, produzir e comercializar produtos ou serviços, tá? Então vamos contextualizar um pouquinho melhor aí como é que funciona o licenciamento de marcas, quem que está em cada lado, certo? Eu trouxe algumas propriedades, algumas marcas aqui, ó, por exemplo, Barcelona, Larissa Manoela, INTZ, que é um time de esportes, e do outro lado, algumas indústrias e varejos que utilizam essas marcas para comercializar produtos ou serviços, tá? Então, por exemplo, Konami, né, produtora de jogos, ela utiliza a marca de clubes de futebol para colocar no jogo de futebol que ela comercializa, que é o eFootball. Então é uma forma de licenciamento. Da mesma forma que ela tem o direito sobre a imagem do clube, ela também precisa do direito dos atletas para aparecer no jogo. Então os jogadores têm que conceder a sua imagem, né, porque eles é uma propriedade intelectual, eles precisam fazer a concessão para que a Konami possa utilizar a imagem deles no jogo. Então esse é um bom exemplo de licenciamento, só para ir contextualizando. E eu deixei marcadinho aqui, ó, justamente a Grendene e o Barcelona, para a gente trazer um exemplo aqui, né? Então, o resultado final, o que é o resultado final de um licenciamento? Se a gente for trazer aqui para licenciamento de produto físico, né? Como eu falei, pode ser serviço, enfim, licenciamento. Então, o Barcelona e a Grendene, eles chegam num acordo onde o Barcelona vai fazer uma concessão do seu direito de imagem, né, da sua propriedade intelectual, ele faz essa concessão, ele dá essa licença para que a Grendene possa produzir e comercializar esses produtos licenciados no mercado. Então, de uma forma muito simples, mais uma vez, eu dou um exemplo de como funciona o licenciamento de marca, certo? E para contextualizar um pouco melhor, eu gosto de me aprofundar e trazer a pirâmide do licenciamento de marcas.
Essa pirâmide é muito interessante para você que está aprendendo sobre licenciamento, quer entender um pouquinho mais, para entender quem são os personagens que estão envolvidos no licenciamento de marca, certo? Então, de um lado, nós temos o licenciador, que é a marca, quem tem a propriedade intelectual. Aqui nós temos o licenciado, a empresa licenciada, que é a indústria, ou o produtor de jogo, ou o produtor de serviço, enfim, quem vai utilizar essa marca, certo? Aqui nós temos o varejo, que é muitas das vezes a forma com que esse produto ou serviço ele é consumido, tá? E aqui nós temos o principal, que é o fã, o torcedor, o cliente, que é quem vai comprar esse produto, certo? Que foi licenciado entre a marca e a indústria. Então, só para contextualizar, eu havia falado de um exemplo ali do Barcelona, né? Então, eu estou colocando todos os personagens aqui no seu devido lugar, né? O licenciador, a marca, é o Barcelona. Ele faz a concessão da sua propriedade intelectual para que a Grendene, que é uma empresa licenciada, uma indústria, ela possa produzir e comercializar os produtos. Aí eu coloquei aqui um varejista bem conhecido, a Centauro. Então, a Grendene vende, por exemplo, para a Centauro e o consumidor final, o fã do Barcelona, ele vai até a loja da Centauro para comprar o produto licenciado. Me aprofundando só um pouquinho aqui para entender a questão de royalties, etc., né? Para ficar claro, então quem paga royalties para o Barcelona, nesse caso, é a Grendene, porque o contrato de licenciamento foi feito entre essas duas partes, ok? Então, o que acontece aqui na Centauro, a venda para o fã, para o torcedor aqui, já não tem mais incidência de royalties, exceto se o Barcelona e a Centauro tiverem um contrato direto para algum outro produto, enfim. Então, nesse caso, a Centauro pode vender para o fã, para o consumidor, e vai pagar royalties para o Barcelona desde que exista esse contrato direto. E mais à frente eu vou explicar qual que é o nome desses tipos de contrato que existe no licenciamento, tá? Então, de uma forma bem resumida, para você que está querendo aprender um pouco mais sobre licenciamento de marcas é uma concessão de alguém que detém uma propriedade intelectual para que um terceiro possa utilizar para produzir e comercializar através de um varejista, através de um outro canal, até da Apple Store, né? Tem jogos que estão ali, que são vendidos, então, enfim, depende se é serviço, se é produto físico, mas essa é a pirâmide do licenciamento de marcas, tá bom? Espero que você já tenha entendido aí que é licenciamento e depois eu vou trazer mais alguns exemplos de licenciamento para você entender. Valeu?